todos. Vamos mais um momento de reflexão em busca da nossa evolução. Abrindo o Evangelho no capítulo 23, estranha moral saiu para nós abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houverdes deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus 19, 29. Através desse fragmento do Evangelho, vem os nossos bondosos amigos espirituais clarear para que nós venhamos ter uma profundidade dentro dos nossos sentidos. O que quer essa passagem trazer para nós diante dos preceitos de Jesus? Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sobre as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das aflições de família aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formiga no mundo os casos em que são necessárias penosas separações? Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aqueles. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, executado o termo adiar, aquelas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não seria, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocante haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. E dentro desse senso moral que hoje estamos acompanhando, esses valorosos médicos que se colocam dentro da busca de assim serem os soldados do Cristo salvando vidas. E muitas vezes vem dentro dos canais da vida o pedido de auxílio, para que venhamos ter auxílio diante das nossas necessidades. Aí no livro do Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, que vem discorrer sobre canais da vida, no capítulo 7, na página 35, vem na lei do auxílio. Quando pedimos auxílio, é justo pensar no auxílio imprescindível que devemos a nós. Tudo indica nos caminhos da vida que as regras do bem somente valem-se a criaturas lhe substanciá-las aos princípios.
O esquema de tudo no educandário é o mesmo tesouro de luz para a comunidade dos aprendizes. No entanto, cada jovem revela um tipo determinado de aproveitamento das lições recebidas. Todas essas estruturas que vêm permeando dentro do caminho do aprendiz como nós, cada qual percebe e cada qual executa dentro do que assim conhece como padrão ético-moral de vivência social. Mas nós estamos num momento que necessitamos, sim, honrar a tudo e a todos. Temos que honrar a nossa própria vida diante da lei divina. E honrando a nossa vida, nós temos grande mérito, porque assim honramos a vida do próximo. E continua o Chico através de Emmanuel. É naturalmente da vontade divina que todos sejamos auxiliados. Entretanto, é forçoso convir que a nossa vontade humana deve dispor-se a ser auxiliada para que a divina vontade nos auxilie. Se nós não fizermos exercício íntimo, se nós não buscarmos executar as leis divinas dentro de nós, se nós não nos permitirmos nos conhecer, como que nós poderemos ser voluntários de auxílio ao próximo e querer somente ser auxiliado? Até quando nós temos a posição de paralisação, de avanço espiritual, quando assim nos colocamos sempre aqueles que necessitam ser auxiliados? Nós temos que auxiliar o próximo através de uma prece, através de uma invocação ao Pai, que abrange as dores. E nós estamos vendo dores imensas no planeta Terra hoje, não só da pandemia, mas de uma desordem emocional que acelera dentro de cada um nessa busca desenfreada do autoconhecimento. Vemos no planeta, em geral, o homem desgovernado dos sentidos íntimos. E continua Emmanuel, prometeu-nos Jesus: quem me segue não anda em trevas. O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe aceitassem as verdades, e sim aos que lhe aderissem o próprio caminho. E, confirmando-lhe o iniciado, Kardec, na codificação da doutrina espírita, acrescenta o preceito insofismável: ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. No livro Metafísica da Saúde, volume 5, vem ser direcionado para todos nós através de Val Capelli e Gasparetto, na apresentação. Ele vai falar que a definição que tenho acerca das constituições internas e que fundamenta os estudos metafísicos da saúde é que existe 4 níveis de manifestação da alma no corpo e na vida, que são a alma, as crenças, as atitudes e os comportamentos. A alma, também chamada de espírito, ao que me refiro nessa obra como ser, é fonte da vida e a causa do fenômeno da existência de cada pessoa. Então, cada um de nós trazemos dentro de nós a nossa experiência de entendimento. E ele continua: as crenças são o conjunto de valores que rege a exposição à vida. As crenças são definidas pelos conteúdos da alma, mesclado com aquilo que foi absorvido do mundo externo. Pode-se dizer
que valorizamos demasiadamente certos episódios e depositamos neles as mais preciosas energias provenientes da essência do ser, como os sentimentos, os talentos e outros componentes da alma. A consciência é objeto que visa as crenças, identificar as crenças nocivas ao bem-estar e causadoras das doenças, e a questionar valores que constituíram as crenças como se fossem espécie de argamassas energéticas que moldaram a maneira doentia de sentir e de se comportar diante da vida. Aí voltamos na proposta que assim começamos, quando viemos falar de abandonar. E esse abandonar está muito mais além. Não é só abandonar pai, mãe, filho, mas é abandonar a nós mesmos. Dentro dessa compreensão que temos que ter de uma experiência fecunda de vida e que somos corresponsáveis pela nossa existência, no reflexo da existência do próximo. Que venhamos manter a solicitude, a pacificação, o entendimento, nesses momentos tão necessários, o qual estamos inseridos no planeta Terra. Não venhamos perder a nossa organização diante do que é necessário para resguardarmos a nós e ao próximo. Não abandonemos as ordens e as diretrizes consagradas quando estamos inseridos em uma pandemia, até que assim o processo medicamentoso venha a ser o alicerce, para assim reabrirmos com outro entendimento a jornada da vida. Que Jesus abençoe a todos, que possamos prosseguir dentro das nossas reflexões e assim fazermos um movimento interno mais salutar na busca do auxílio a nós mesmos, mas principalmente ao próximo, que mais próximo de nós está, que é aquele que está dentro do lar, gritando pelo auxílio. Que Jesus, o grande mestre, resida dentro do lar de cada um de nós. Muita paz e até a próxima.